Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a relação de trabalho. Nas últimas semanas nós viemos falando sobre salário, né? Então a história do salário, quando o salário surge, a relação do salário mínimo, né? Depois nós vamos falar também sobre qual seria o valor do salário inicial, né? Na nossa atualidade. Então, quanto seria o salário ideal hoje para manter tudo aquilo que o salário mínimo ele deveria, né, suportar na questão de moradia, alimentação, saúde, lazer, educação. Bem, então, e hoje, né, nós vamos iniciar aqui o grupo 12. O grupo 12 ele vai dar uma continuidade sobre essa questão da legislação trabalhista. Né? Então, como a legislação trabalhista ela vai atuar dentro, dentro do nosso país e quando é que ela surge. Né? Levando em consideração o seguinte, que até, né, 1943, né, então, o Brasil não havia uma regulamentação entre as relações de trabalho. Então, o que isso quer dizer? São leis que determinam, né, de uma certa forma, direitos básicos, né, entre trabalhadores e empregadores. Né, no caso, né, então, quais são os direitos e deveres desses dois grupos que estão ali se relacionando como uma troca em comum. Né? Afinal de contas, né, o trabalho nada mais é, né, do que o trabalhador está vendendo a sua força de trabalho para que o dono da fábrica possa produzir os seus produtos. Né? Então, isso, né, é uma troca. E até então, até 1943, não havia uma lei que determinava, né, qual era o direito de cada um. Né? Existiam acordos verbais, mas não acordos firmados perante a lei. Então, quando a gente fala em legislação, né, então essas legislações elas vão ser inspiradas, né, em legislações que vêm de fora, né, no caso, né, do Brasil, tem muita coisa que nós, né, usamos hoje, né, de legislações, de leis que são inspiradas em outros países, né, então isso não é uma coisa inclusiva da CLT, então nós temos várias outras legislações. Então, quando a gente fala em consolidação da CLT, né, então a consolidação das leis trabalhistas, então em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre esse movimento. Né? Então, o que é a CLT? Né? Então, no caso aí, são regras, são direitos e obrigações que empregados e empregadores, eles devem manter, né, para que essa relação seja, né, garantida para ambos os lados. Né? Então, no caso, né, em 1943, foi criado esse objeto aqui, que é a carteira de trabalho, né, aonde começa a ser, né, regulamentado e documentado todas as relações de trabalho que o trabalhador tem durante a sua vida. Né? Então, quando ele começou a trabalhar, qual foi a questão né, dos salários, o aumento dos salários, as férias remuneradas que ele teve ou não. Então, e quando a gente fala em leis, né, então no caso aí, né, essa lei ela foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, né, então Vargas ele é considerado o pai, né, da legislação das leis trabalhistas lá na década de 40, mas isso já vinha sido disputado ali no início do século XX. Né? Então, no Brasil, nós temos vários movimentos, né, que vão buscar os direitos dos trabalhadores. A maior parte desses movimentos eram de origem de imigrantes italianos, né, de ideologias anarquistas e alguns comunistas, né? Então eles vão brigar, eles vão lutar, promovendo greves para se criar uma legislação própria para o trabalhador. Questão de salário mínimo, melhores condições de vida, entre outras coisas. Então, em maio de 1943, né, o Getúlio Vargas ele vai assinar a lei, né, que vai criar a Justiça Trabalhista também. Então, o que é a Justiça do Trabalho? No caso, é um órgão, né, independente que vai julgar as causas, né, tanto de trabalhadores, tanto de empregadores. Então, o trabalhador, quando ele se sente lesado, ou o dono da empresa, quando ele se sente lesado por uma relação mal sucedida, o que é que ele vai fazer? Eles vão buscar a justiça do trabalho. Porque a justiça do trabalho vai julgar os direitos de cada um. Então, com a CLT, os direitos relativos às relações de trabalho envolvendo trabalhadores, empregadores, foram reunidos em um único documento. Então, a inspiração, né, ele foi inspirado, né, foi criado, foi criado, discutido, questionado, né, no primeiro Congresso Brasileiro dos Direitos Sociais, em 1941. Então, as convenções internacionais do trabalho e da encíclica
né, Rerum Novarum, documento elaborado pelo Papa Leão XIII, em 1891, né, que versava sobre os trabalhadores e as condições de trabalho e foi destinado aos bispos. No caso aí, então, o Papa Leão XIII, lá em 1891, ele começa, né, a se posicionar, então a igreja ela começa a se posicionar a esses problemas, né, levados à relação de trabalhadores e, né, e os donos das fábricas e os empregadores. Então, nesse sentido aí, ele vai elaborar uma carta, né, sugerindo algumas questões voltadas ao salário mínimo, férias remuneradas, como é um documento da igreja, pedindo que o domingo seja um dia, né, um dia livre para o trabalhador, que ele seja pago por esse dia, né, para ele poder ir à igreja, né, para poder, né, ali estar realizando as suas confissões de fé, entre outras coisas. Por isso que esse documento, né, ele é tão importante, né? E esse documento ele foi divulgado e ele foi mandado para os bispos do mundo todo, chegando aqui, né, no bispo do Brasil, nos bispos, arcebispos, né, que aqui estavam ali entre o final do século XIX e começo do século XX. Então, uma das coisas que nós devemos entender também é que a nossa CLT ela foi inspirada na Carta do Lavoro, né, que foi um documento criado pelo Benito Mussolini na década de 20, né, início da década de 30, e ele vai estabelecer dentro da Itália regras entre os trabalhadores, né, no caso, a organização dos sindicatos, né, no caso, a questão do salário mínimo, entre outras coisas. Então, Getúlio Vargas ele vai se apropriar de parte desse documento criado na Itália para poder, né, elaborar o documento brasileiro. Então, qual a importância da CLT? Então, como a CLT surgiu em um contexto social de muitas discussões a respeito das condições de trabalho, dos direitos dos trabalhadores, ela foi fundamental para o Brasil. Então, pois gerou um processo de pacificação no país, tranquilizando de certa forma a população. Então, no caso, né, na década de 10, por conta da chegada dos imigrantes, né, e esses imigrantes vinham com ideias novas, ideias de cobrar os seus direitos, né, então começam a ser criados, né, partidos, né, com essas ideologias. E com isso os trabalhadores vão começar a se organizar. Então, qual foi a tentativa da CLT? Em criar um sentimento de paz dentro do território, né? Então, acabando com as revoltas, com as greves, entre outras coisas, né? Propiciando, né, um sentimento, uma visão de paz, né? Então, acabando com esses movimentos, ou diminuindo as suas realizações. Lembrando que a CLT ela também vai organizar os sindicatos, então os sindicatos estarão ligados ao governo. Então, isso vai diminuir muito, né, essa questão das organizações sindicais. Então, é preciso lembrar também que no final do século XIX, conforme já estudamos, a escravidão havia sido abolida e a mão de obra imigrante chegava, né, em massa no nosso país. Esses imigrantes passaram a trabalhar no campo e também nas cidades, especialmente nas incipientes indústrias brasileiras, né, já nas primeiras décadas do século XX. Então, o Brasil ainda estava engatinhando no processo de industrialização. Então, no caso, as primeiras indústrias, a maior parte delas eram de propriedade de imigrantes, né? Então, esses imigrantes vão começar um processo de industrialização. E como o Brasil, ele até 1888, né, o Brasil era um país escravocrata, então, no caso aí, né, o Brasil ele estava no processo de transformação, né, de uma mão de obra escrava para uma mão de obra assalariada. Então, com a chegada desses imigrantes, era preciso regulamentar isso, porque senão os conflitos se tornariam cada vez mais constantes. E ainda mais no processo de mudança do nosso cenário, de uma população extremamente rural para uma população urbana, né? Então, era preciso regulamentar essas relações entre trabalhadores e os seus, né, respectivos, né, nos seus respectivos empregadores. Então, as condições de trabalho na indústria, entretanto, eram precárias. Os imigrantes, especialmente os europeus, trouxeram consigo ideias já circulando na Europa, inspiradas nas criações dos sindicatos, os quais passaram a reivindicar direitos para os trabalhadores. Então, no caso, as histórias dos sindicatos, lá na Revolução Industrial, nós temos dois movimentos bem interessantes, que são os movimentos ludistas e o movimento cartista. O movimento ludista, ele pregava o seguinte, que o inimigo do trabalhador era a máquina.
Então, esse movimento vai ficar conhecido como movimento quebra-máquinas. Então, eles vão começar a entrar nas fábricas e quebrar as máquinas como uma forma de revolta. Então, nesse sentido, o trabalhador, né, então, vai começar a ter aquela discussão, né, entre quem era o culpado. O movimento cartista, ele já era um movimento um pouquinho mais organizado, e esse movimento ele vai cobrar elaborações de cartas magnas, né, tem uma alteração da Constituição, para poder introduzir leis que pudessem atender às suas necessidades. No caso, né, leis trabalhistas dentro dos países que estavam se organizando, no caso, na Europa. E isso foi chegando aqui no Brasil. Então, nesse sentido aí, os trabalhadores vão começar a se organizar em, em sindicatos, que são órgãos de representação de grupos. Né? Então, eles vão começar a cobrar, reivindicar direitos. Então, nesse cenário, então, o presidente da República, Getúlio Vargas, adotou a política trabalhista por meio da qual, de um lado, ele criou as leis trabalhistas, né, entre elas a jornada de 8 horas de trabalho, férias remuneradas, registro na carteira do trabalho, né, por outro lado, visando extinguir atuações sindicais, né, acabou com as reuniões de trabalhadores, proibiram suas organizações de greve. Então, no caso, como foi escrito na Carta do Lavoro, né? Então, no caso, né, os trabalhadores vão conseguir direitos. Um que é primordial, contrato, registro em carteira. Então, é o contrato. Então, ali está dizendo que o trabalhador ele tem vínculo com aquela empresa. Então, ele está ali garantindo que ele trabalha ali, então ele tem direito a uma gama de direitos. Né? Então, isso é uma questão aí importante. Por um outro lado, né, o que também estava escrito lá na Carta do Lavoro, lá pela Constituição do Mussolini, esse trabalhador ele vai abrir mão de alguns direitos, no caso de organização, né, proibindo de organizar greve. No caso, né, existiam as eleições dos sindicatos e essas eleições elas eram organizadas pelo governo. E o governo ele vai estipular quem seria o presidente do sindicato, assim poder controlar ele melhor. Né? E além, né, de surgir pessoas, ou o que nós chamamos, né, de peleigo, ou atitudes peleguistas, que eram trabalhadores que vão se infiltrar nos sindicatos para poder desorganizar esses sindicatos. Né? Então, fazendo com que esses sindicatos, essa organização, passe a não ter mais a representatividade que tinha antes. Assim, né, desmobilizando as organizações. Né? Então, isso é o que, né, vai começar a ser realizado aí. Então, apesar da política ambígua adotada pelo Getúlio Vargas, a CLT é considerada fundamental para as conquistas dos direitos dos trabalhadores e assim está em vigor nos dias atuais, embora algumas normas tenham sido alteradas ao longo do tempo, adequando-se a transformações das histórias sociais, econômicas e políticas peculiares de cada momento. Então, no caso, a CLT que foi assinada lá em 1943, ela já passou por algumas mudanças e ela está ainda em processo de mudanças. Porque essa lei ela tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Então, a sociedade dos anos do século XXI, ela não é a mesma sociedade que estava sendo formada no início do século XX. Então, é preciso que essa política ela acompanhe essas mudanças e não continue, né, a realizar atos, né, ou modernizando essa legislação para poder, né, melhorar essa relação entre trabalhadores e os seus empregadores. Sempre levando em consideração também a defesa do mais frágil. Quem é o mais frágil nesse caso? O trabalhador que não retém os meios de produção. Então, o trabalhador ele depende da fábrica, então ele tem que ser defendido, porque ele é a parte mais frágil desse processo. Então, dentro dessa realidade que que eu passei aqui para vocês, é importante sempre a gente frisar e ressaltar a importância, dessas leis trabalhistas, porque se não fossem essas leis trabalhistas, muitas coisas nós ainda estaríamos, né, lutando para conquistar. E quando nós abrimos mãos, né, então, de certos direitos, nós temos que entender o que está por trás disso. Então, muita gente lutou para que esses direitos sejam realizados. Então, qual é mais importante? A gente sempre frisar e estudar os dois lados. Né? Bem, então, nesse primeiro momento era isso. Né? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre os direitos trabalhistas na atualidade. Então, como é que os direitos trabalhistas vão se modificando e como é que eles são hoje. Lógico, né, se a gente for fazer uma aula muito aprofundada, né, a gente vai só iniciar o processo. Então, eu tenho uma recomendação para vocês. Se vocês acharem, né, que é muito
vago, recomendo a vocês, né, que leiam, busquem vídeos no YouTube, então tem várias interpretações e construam a sua. Eu acho interessante isso, né? Sempre dar início a uma discussão, mas depois ampliar essa discussão com vontade própria. Então, acredito que tenha sido isso. Muito obrigado e até a próxima.